boca, Pai. Que ele possa, Senhor Deus, Senhor Deus, sentir a tua santa presença e passar para os teus filhos, Senhor, a tua santa vontade. Que nós venhamos, Senhor, obedecer, Senhor. Não somente sermos ouvintes, mas ouvir e obedecer a tua santa voz. Assim, Deus amado, em nome de Jesus, é que eu te peço, Pai, em tudo por tudo, eu te louvo e já te agradeço. Amém. Isso acontece escutando. Eu cumprimento a igreja com o Pai do Senhor Jesus, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Amém. Quem está triste com Jesus, dá glória a Deus. Tem problema nenhum estar triste, o problema é não estar com Jesus, né? Então, se triste ou se feliz, o importante é que você esteja com Jesus. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 2. Eu agradeço desde já, se a minha máscara estiver fazendo computador para mim. Eu estou morrendo de sede. Efésios, capítulo de número 2. Meus irmãos, a palavra de hoje ela é que nem um jogo de videogame, que tem 3 fases. Se você não passa na primeira fase, você não vai jogar a segunda fase. Se você não jogar a segunda fase, você não vai jogar a terceira fase. Nossa mensagem, ela tem 3 pontos e cada ponto é fundamental e importante que você compreenda. E se você não compreender, diga assim: meu irmão, repita aí, porque eu tenho que passar nessa fase aí, para poder finalizar o jogo. Amém? Quem quer finalizar o jogo hoje? Amém. É uma palavra muito importante. E por que não? Nós vamos aqui competir com esse sonho um pouquinho, né? Essa é a parte que a gente sofre um pouquinho mais, porque não é louvor, mas eu preciso principalmente que os de trás não se junte ao som do carro fazendo burburinho, mas ao contrário, que você possa deixar o assunto para depois e todo mundo aqui comigo construir um entendimento da palavra de Deus, amém? Quem vai me ajudar aí atrás? Todo mundo, né? Acredito nisso. Efésios 2. Nós poderíamos resumir facilmente a obra de Deus nesses 3 pontos, certo? Vou fazer só mais uma pergunta. Os últimos ali, a Mauri Leite, está me ouvindo bem, Mauri Leite? Tá bem? Dá para ouvir, né? Tá bom. Versículo 1, minha irmã. Efésios 2, primeiro versículo. A mensagem que nós traremos hoje tem por título: Salvos da morte para a verdadeira vida. Eu vou pedir que os irmãos repitam para ficar bem gravado: Salvos da morte para a verdadeira vida. Vamos ler Efésios 2, 1. Coloca para a gente aí, olha. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Pode ir passando até o 10. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos como os outros. Éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, versículo 5, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Os irmãos podem repetir? Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie,
pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Então, esse jogo do videogame, a primeira fase, é o ponto 1 da nossa mensagem. O mundo está morto. O mundo está morto. Então, a primeira coisa que nós lemos aqui no texto de Paulo a Efésios é o quê? É que as pessoas andavam mortas no quê? Em seus delitos e em seus pecados. E é interessante que ele fala logo no começo do primeiro versículo. Eles andavam em seus delitos e em seus pecados. E a pergunta é: morto anda? Né? Morto tem condição de andar? Então Deus, Ele vem desconstruir tudo aquilo que nós consideramos como ser vivo. Né? Ele chama que tudo que você fez antes de aceitar Jesus como o quê? Como morte. Tudo que você fez era morte. Ele fala: vocês estavam mortos, embora andassem. E assim é a visão, é a ótica de Deus quando vê um homem sem Cristo. A pessoa está, não é figurativamente morta, elas estão literalmente mortas. O mundo está literalmente morto. E nós precisamos concordar com Deus. Porque se não concordarmos com Deus, nós não vamos passar dessa fase. E a mensagem acaba por aqui. Mas a palavra nos garante que o mundo está morto. E não diz que só os que estão lá fora hoje, que não estão congregando, que não professam a fé em Jesus, estão mortos. Diz que todos estavam mortos. Então você um dia esteve morto. Eu estive morto. Éramos todos como que zumbis. Então, a palavra vem desconstruir o significado de vida. Enquanto nós crescemos, desde criancinha, vendo papai, mamãe, indo para o colégio, saindo no shopping, e achávamos que aquilo era vida, e achávamos que essas coisas era viver. A palavra de Deus vem e diz que tudo isso é morte, que isso não é viver, que enquanto não tiver Cristo, não importa quais são os seus passos, você está morto. E é muito difícil nós concordarmos com a palavra nesse aspecto, porque é tudo que nós vivemos. Nós juramos que o nosso vizinho está vivo, mas ele não está vivo. Não é difícil de compreender? Ele não está vivo. Ou nós concordamos com isso, ou nós descremos da palavra de Deus. E eu preciso que os irmãos deixem que a palavra desconstrua, né, os nossos preconceitos. Na verdade, todo passo em relação a Deus é um passo de desconstrução do que nós sempre acreditamos que nós fomos. Então, o homem pensa que é legal, e vem a palavra e diz que o homem não é legal. O homem pensa que é bom, e a palavra vem e diz que o homem é mau. Então nós precisamos estar realmente vulneráveis, tirar o escudo da nossa autoproteção e nos permitir sermos feridos pela palavra de Deus, e nos permitir que a palavra venha desconstruir as mentiras que nós sempre acreditamos. O primeiro passo para a verdade é desfazer as mentiras. Se a pessoa está cheia de mentira, ela é um pote cheio. Como é que ela vai ser cheia da verdade? Então o processo que todos nós precisamos é de nos esvaziar, primeiramente, para que a palavra de Deus reconstrua toda a nossa mente. Romanos 12 fala o que, meus irmãos? Que nós precisamos passar por uma transformação de... Cadê os alunos de escola bíblica? Romanos 12, quem é que sabe? Transformação de quê, Rony? De mente. A palavra diz que nós devemos ter a mente de quem? De Cristo. Então realmente eu peço que você baixe a guarda para entender um pouco a mensagem de hoje. O mundo está literalmente morto. Nós vamos para Isaías 64 e no capítulo de número 64, versículo de número 6. Os irmãos não vão precisar abrir, certo? Nosso homem do multimídia vai botar para a gente. Somos como um impuro.
Todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Nós murchamos como folha, como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. A palavra diz que até o que nós consideramos justo é o quê? Diante de Deus é trapo de imundícia. Não é nem uma roupa inteira, é um trapo de imundícia. Então nós precisamos entender que diante de Deus, esse rapaz aqui que é um pai de família bom, cuida da filha, cuida da esposa, ama, trabalha, bota de comer em casa, ele é tão morto como o assassino. Ele é tão morto como, não ele aqui mesmo, né? Porque ele já aceitou, mas o pai de família. Né? Eu usei o exemplo aqui. O pai de família é tão morto como o assassino. O bom homem trabalhador, o cara legal, ele é tão morto e tão pecador quanto o adúltero, quanto o ladrão. Todos estão igualmente mortos. E no que se trata de estar morto, meu irmão, não tem grupinho menos morto, não. Está morto, está morto. E aí, o engraçado é que ele fala, nos primeiros versículos, a sua Bíblia está aberta, no primeiro versículo fala que todos não apenas estão mortos, mas estão mortos em seus próprios pecados e em seus próprios delitos. Então, todos são delinquentes. Todos nós somos delinquentes, né? Às vezes a gente não consegue entender porque nós jurávamos que nós éramos bons. Nós jurávamos que nós não éramos tão maus assim e que por isso Deus nos salvou, mas não, nós éramos o ladrão que estava no Gólgota crucificado por Cristo. Nós éramos delinquentes, nós infringimos a lei de Deus e nada nos torna melhor do que ninguém. Todo mundo era farinha do mesmo saco. E nós precisamos entender, olhar para a pessoa legalzinha, mas debaixo da ótica de Deus é uma pessoa que está morta e que precisa de salvação. Às vezes nós não entendemos a urgência e a necessidade, porque contemplamos fulano de tal, e fulano de tal é uma boa pessoa, fulano de tal trabalha, fulano de tal não mata, não rouba, mas está morto, meu irmão. E você precisa enxergar isso, para que você acorde e desperte para a necessidade de apregoar o que a gente estava falando. A palavra de salvação. Não podemos nos enganar. Não é porque é legal que não está morto. Não é porque a pessoa é legal que ela não está perdida. Todos estavam mortos. E aí, todo o processo em direção a Deus significa primeiramente uma desconstrução das mentiras. Eu estava tentando explicar isso para a Karina, não consegui muito bem. Eu não sei se vou conseguir agora, mas nós estamos caminhando para lá. Nós estávamos andando em direção à morte e Deus estava na direção contrária. Então, o verdadeiro progresso não consiste em dar mais um passo à frente, mas em dar meia volta e dar um passo o que parecia ser atrás, porque Deus está para lá. Então, avançar para o homem natural é desconstruir primeiramente tudo que ele crê para poder ser reconstruído debaixo da ótica de Deus, debaixo da palavra do Senhor. Eu me fiz entender? 3 entenderam, glória a Deus. Então, realmente é muito difícil. João 12, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 25, tem uma palavra muito dura. Certo? É muito dura essa palavra. Na verdade, o Evangelho ele não é mole. O Evangelho ele não é fofinho. Ser crente não é legal, se for na sua essência. João 12 fala: aquele que ama a sua vida aprenderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. E eu quero que você frise na palavra odiar a sua vida neste mundo. Caramba, foi tudo que nós sempre amamos, a nossa vida neste mundo, o nosso casamento, o nosso trabalho, as boas experiências que nós já vivemos e as quais nós lembramos com tanta saudade. E de repente a palavra vem e nos fere dizendo que nós devemos odiar a nossa vida neste mundo. É ou não é dura essa palavra? Odiar a sua vida neste mundo.
E isso que está falando não é Paulo, não é ninguém. Embora toda a palavra seja inspirada, literalmente é Jesus que está dizendo. Você precisa odiar tudo que você sempre amou. Deus quer de fato tirar nossos corações de um mundo decaído, aquilo pelo qual nós éramos apaixonados, e nos dá uma nova perspectiva, e nos dá um novo humor. É que nem aquela jovenzinha que gosta de um menino que não a valoriza, que não a trata bem, não a dá valor. E tantos meninos legais aí que até algum menino gosta dela muito, mas ela está apegada em algo tão pequeno e não pode receber outro amor, porque eles percebem naquele amor. Deus quer tirar os nossos corações das paixões desse mundo, para nos apaixonar por coisas que valem a pena se apaixonar. Amém? Tem algum microfone aqui, eu não sei se é o meu. Está meio chato. Certo? O som. Então, odiar a sua vida neste mundo, desconstruir o que nós pensamos que era vida, e entendermos que aquilo que nós fazíamos é morte. Isso é a primeira fase do jogo. E eu preciso que você concorde comigo, para que Deus te leve. Eu sei que a maioria concorda, mas eu preciso que você entre na profundidade dessa realidade. Porque, meus irmãos, eu pelo menos passei pela experiência de receber a Cristo, de ser recebido por Ele, e de andar como nas nuvens, pisando em ovos. Mas o tempo passa, e a nossa visão, que é levada ao céu no ato da salvação, ela começa a descer, e nós começamos a meramente viver pelas coisas aqui de baixo, e esquecemos as grandes promessas que Deus tem. Então todos nós precisamos ter um cuidado se nossos corações não estão sendo novamente enlaçados pelas paixões deste mundo. Deus não quer que você viva pelas coisas deste mundo. Deus quer te dar um amor que vale a pena viver. Deus quer te dar um grande amor, um amor tão profundo que você não vai querer mais nenhum outro, você não vai precisar de mais nada. A sua carência vai acabar, porque esse amor vai lhe suprir. O entendimento de que a vida que nós vivíamos sem Cristo não é vida, é necessário para que nós possamos receber a verdadeira vida. É por isso que o tema é salvos da morte para a verdadeira vida. Eu não botei salvos da morte para a vida, eu botei da verdadeira vida. Porque tem coisa aí que a galera diz que é vida que não é. Eu estou falando da verdadeira vida. E aí, Filipenses, capítulo de número 1, 21, é muito conhecido de quem costuma ler a Bíblia. Filipenses 1, 21 fala: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Aleluia. Qual é a mensagem de Paulo nesse versículo? Ele diz o seguinte, vamos interpretar um pouco. Ele diz: para mim vida é Cristo, e tudo que não foi Cristo é o quê? É morte. Viver é Cristo e morrer é lucro. E esse é o entendimento que eu preciso que você tenha. Na última pregação que nós falamos, nós colocamos a fé cristã acima de tudo que você faz. Deus está acima de tudo. É por isso que Ele fala: você tem que me amar em primeiro lugar, você tem que me buscar em primeiro lugar. Na verdade, a verdadeira vida é Cristo. E se nós ousarmos andar sem Ele, pode ter certeza, você não vai estar vivo. Você acha que está vivo, mas nós sabemos onde é que isso tudo acaba, não sabemos? Nós estávamos na escola dominical hoje de manhã, eu e mais alguns irmãos, e foi compartilhado a situação de algumas pessoas idosas, com dificuldade para ir ao banheiro. Meus irmãos, eu tenho nem dúvida que não era a vontade de Deus que a pessoa passasse por isso, chegasse na velhice sem perspectiva, sem esperança, se inclinando para o pó. Tenho nem dúvida que o projeto de Deus era de nos dar uma vida eterna. A vontade dela é essa. E o mundo acha que está vivo, mas é que nem um celular. Se o celular não estiver no carregador, o que acontece? Ele descarrega. No final do dia o celular morreu. Então o celular não está vivo, porque a fonte é Deus. Jesus não fala assim:
eu tenho uma vida. Jesus falou que tem uma vida? Não, porque ele não tem a vida, ele fala o quê? Eu sou a vida, eu sou. E é o estar nele que nos torna vivos. E o não estar nele, consequentemente, nós estamos desconectados da tomada. E uma hora a bateria vai acabar. Não é verdade? Então, entender que viver é Cristo e que morrer é lucro é fundamental para nós começarmos a viver o plano de Deus para nossas vidas. E aí nós vamos para 1 João 5,19. No processo de deixar o mundo para trás, de deixar para trás e prosseguir agora para o alvo. 1 João 5,19 fala que o mundo não é bom, muito pelo contrário, diz que o mundo está sob o poder do maligno. O mundo jaz no maligno. Então, literalmente, meus irmãos, o mundo está corrompido, o mundo está mal, o mundo está doente. E se nós quisermos experimentar o amor de Deus, nós vamos ter que deixar esse mundo. E Jesus disse: não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. O mundo jaz no maligno. E nós lemos aqui, pega a sua Bíblia aí, né? Filipenses 2. Nós vamos ler aqui: ele que deu vida estando vós mortos, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo. Ou seja, antes de Cristo você andava segundo o quê? O mundo. E como é que o mundo anda? Segundo o príncipe da potestade. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, o que é que Jesus disse? Todos os reinos me foram dados. Como é que funcionou a coisa? Deus criou o mundo, Deus confiou ao homem como mordomo. O homem se afastou de Deus, se rebelou, e o homem com as suas próprias mãos entregou o mundo a quem? Ao diabo. E é por isso que ele diz: todas essas coisas me foram dadas. O mundo jaz no maligno, o mundo não está bem. Continuando aqui o versículo 2, fala que segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. É muito forte esse versículo, porque ele fala que quem não obedece é o que? Desobediente. Quem não obedece a Deus é desobediente. E é difícil para a gente acreditar que pessoas tão boas sem Cristo, sim, são influenciadas por espíritos malignos, porque são. A palavra de Deus diz que só existem dois tipos de pessoas: aqueles que são amigos dele, ou aqueles que são inimigos. Não existe meio termo com Deus. Ou você quer ser amigo, ou você se rebela. E o mundo se rebelou. O mundo disse: Deus, eu não quero viver a tua vontade, eu quero viver a minha. Eu não quero obedecer a tua palavra, eu quero obedecer a mim. E se nós não formos obedientes, então nós somos os filhos da desobediência. E se nós andamos em desobediência, achando que isso é liberdade, nós, enganados, estaremos sendo conduzidos, influenciados por espírito maligno. A palavra do Senhor fala: eu não abriria a boca para dizer que literalmente mora um espírito maligno em quem tem a Jesus, mas eu tenho certeza que sim, são influenciados. São influenciados, e eles dão vazão, eles dão espaço para tudo aquilo que não agrada a Deus. Se até nós que temos o Espírito Santo às vezes damos vazão, quanto mais quem não tem o escudo da palavra, o escudo da fé. Então, nós precisamos entender que mesmo as melhores pessoas estão perdidas, mesmo as melhores pessoas estão mortas, e que elas precisam de Deus. Tiago 4,4 fala que elas são inimigas de Deus, né? O mundo não ama Deus, não se engane. O Evangelho, ele não é doce, o Evangelho é amargo, porque o Evangelho, ele fere o mundo, ele fere. Onde as pessoas pensam que são, o Evangelho vai lá e diz que elas não são. As pessoas querem se exaltar, o Evangelho vai lá e diz que aqueles que se exaltam serão abatidos. O Evangelho, Jesus disse: não cuides que eu vim trazer a espada, a paz, eu vim trazer a espada. Um evangelho que não confronta, um evangelho que não bate de frente com o presente mundo, não é evangelho. O verdadeiro evangelho,
ele bate de frente com o que está mal, porque ele é bom. E se nós deixarmos de discordar e de bater de frente, nós estamos mudando o verdadeiro Evangelho. O mundo não ama Deus, não. O que é que o mundo ama? O mundo ama que você não mexa com ele. O mundo ama que você concorde com ele. Então, algumas religiões são muito mais atrativas que o cristianismo, porque elas conseguem conviver entre si. Mas o Jesus que eu leio na palavra, ele não diz que ele é uma verdade. Ele diz que ele é a única verdade. Ele não diz que ele é um caminho. Ele diz que ele é o único caminho. E que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Isso confronta o mundo. E isso traz a espada, a divisão. Ou é ou não é. Esse é o Evangelho. É o Evangelho de Jesus. E o mundo não ama esse Deus. O Deus do mundo é outro Deus. E é por isso que eles não reconhecem o Pai, porque amam o mundo. Mas Deus quer tirar de dentro de você toda mentira, para depositar no teu coração um amor que vale a pena viver. Essa é a primeira fase. Entender que o mundo está morto. Entender que o que se vive sem Cristo não é vida. Amém? Amém? Eu sei que a luz está apagada, dá um climazinho de sono, mas eu peço que você acorde aí até 8 horas. Depois de 8 horas pode dormir, mas até 8 horas vão ficar acordados. E o interessante, meus irmãos, é que o Ed Carlos frisou um pouquinho disso. O Evangelho, ele é da graça. Então, se engana quem pensa que é salvo. Por ser salvo, é melhor do que quem não foi salvo. Eu te digo, em verdade, eu não sou Jesus não, mas em verdade eu te digo, você não é melhor do que o que está lá fora. Você não é melhor do que o assassino. Você não é melhor do que o estrupador. Você não é melhor. Nada te fez digno de estar aqui e de achar que você é melhor. Você é tão ruim quanto. Todos nós, eu sou muito ruim quanto. Não foi por ser bom que eu estou aqui. Não é o ser bom que me traz essa noite aqui. É entender que eu sou ruim. É de Carlos falou. Não foi para os sãos que Jesus veio, mas para os doentes. Me diga, tem alguém que não seja doente? Não, não tem. Mas o que não entende que não é doente, não pode ser tratado. E é por você entender que você está doente, ou que você esteve doente, que você levantou a sua mão e disse: eu recebo esse Jesus. Eu quero receber esse médico na minha vida. Eu quero ser tratado. Eu quero ser transformado. E eu não posso, mas Ele pode. Então todos nós éramos igualmente delinquentes. E nós não temos em nós o direito de nos gloriarmos, de não fazermos o que eles fazem. Não temos esse direito. Porque se não fazemos, é pela graça de Deus nas nossas vidas. De quem a glória ainda fazemos é de Deus. E de quem a glória, se nós fizermos algo bom, ainda é de Deus. Nunca vai ser sua glória por fazer o que é certo. E esse entendimento é necessário, porque às vezes nós entramos na igreja e pensamos que somos bons, mas não somos. Nós somos apenas doentes que reconheceram que estavam doentes. E a igreja, desse ponto de vista, deve se assemelhar muito mais com o hospital do que com o tribunal. E em vez de julgarmos e apontarmos os dedos, vamos estender a mão para que outros doentes recebam também essa cura que nós recebemos. Glória a Deus. 2 Coríntios, por favor, em 2 Coríntios 5, versículo 19. Então, a primeira fase que você já passou é entender que o mundo está morto, independente se é bom, se você acha bom, se acha ruim. Todos precisam de salvação. 2 Coríntios 5, versículo de número 19, fala o seguinte: ou seja, que Deus em Cristo Jesus, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Essa é a segunda fase. Continue comigo no versículo 4 de Efésios 2. Nós vamos para a segunda fase. A primeira fase, o mundo está morto. Segunda fase, a salvação da graça de Cristo mediante
a fé nele. Vamos ler Efésios 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós o quê? Mortos. Estando como? Em nossos delitos, nos deu juntamente com Cristo, pela graça somos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, mas é dom de quem? De Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Então, entender que estamos mortos é o primeiro ponto para você finalizar esse jogo. Mas o segundo ponto é entender que em Cristo há vida. Deus não queria simplesmente dizer assim: você está morto, se lascou. Não, ele queria dizer: você está morto, mas eu tenho o quê? Salvação para te dar. Jesus é quem te dá a salvação. E isso é engraçado, é totalmente de graça. É muito louco, porque ele não precisava, ele era Deus, totalmente Deus, ele tinha tudo do bom e do melhor, e não é o que nós pensamos que é bom e que é melhor, mas é o que realmente é bom, e ele se fez carne, ele carregou na tua cruz, ele sofreu no teu lugar. É muito louco, não faz sentido, porque talvez pelo bom alguém ouse morrer, mas quem morreria pelo mal, pelo que é ruim? Jesus morreu por você, e você não era bom. Então, a causa primeira e única da salvação que foi operada nas nossas vidas não é sermos bons, não é porque nós éramos um grupo de mortos com uma estrelinha do lado que nos diferenciava, não era nada disso. A causa primeira e única de nós termos sido salvos da morte é que Deus nos amou com grande amor. Não foi um amor qualquer, foi um grande amor, um amor muito intenso, ao ponto de que Ele entregou a si mesmo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ama todos, amou o mundo, Deus amou os nossos vizinhos, Deus amou o teu parente, Deus amou os teus pais, Deus amou os teus filhos, Deus amou o mundo, e o desejo dele é que todos sejam salvos. Irmão, só uma pergunta: está chegando o som aí? Está chegando o som? Porque aqui está muito irregular, está tipo falhando, acho que agora voltou essa caixa. Tá bom de ouvir aí atrás, tá aqui, tá fácil? Tá bom, amém, glória a Deus. Então Deus amou o mundo, e o amor dele é a única causa que nós temos salvos. Não existe outra causa. Não existe no que nos gloriarmos em sermos amados, porque nós nem éramos amáveis. Tem pessoas que são amáveis, né? Mas tem pessoas que é ruim de amar. Éramos nós, ruim de amar. Ô povo ruim, era você, irmão. Você era ruim de amar, mas ele amou. E isso é a graça de Deus. E entendemos que a graça da salvação, ela é pela fé e não por obras. Ele fala: para que ninguém se glorie. Unicamente a fé nele é que nos salva. Então ninguém pode se gloriar. Só um pode ser gloriado. Quem é? É Deus. Então, meu irmão, não conte vantagem. Não se ache. Muito pelo contrário. Entenda que o outro está perdido e tenha um olhar de compaixão pelo perdido. E se compadeça. E compartilhe o grande amor que você recebeu com ele. De fato, ninguém é bom, só Deus. Falar para Deus, a pessoa chegou para Jesus e disse: bom mestre. Aí fez a pergunta. Jesus replicou e disse: por que me chamas bom, se só existe um que é bom, que é Deus? Então ninguém é bom, mas Deus o é. E o desejo dele é o que nós vamos falar mais à frente. Deus não está simplesmente querendo se vangloriar, mas a vontade dele é de compartilhar conosco a sua grande glória.
Deus é rico, né? Nós vamos aqui ler lá em Apocalipse 3,17, não precisa colocar, é uma passagem muito conhecida que fala que sem Deus nós somos pobres, cegos e nus. Esse é o homem sem Deus. E Deus é um Deus rico. Você lê aqui em Efésios a suprema riqueza. E qual é a vontade de Deus? É de compartilhar essa riqueza tão grande com você que é pobre e poder te tornar rico com Ele. A palavra de Deus nos chama de herdeiros. Todo filho é um herdeiro. E a vontade de Deus não é simplesmente ficar se exibindo por aí, dizendo eu sou glorioso e tal, mas não, o desejo dele é de compartilhar com você, é de te permitir contemplar a sua glória, é de ser herdeiro de tudo aquilo que é do reino, é de ser chamado de filho. E nisso nós vamos para o terceiro ponto. Primeiramente, nossa, como passa rápido. Eu estava preocupado porque eu vi assim, 7h15, e aí uma mulher falando, eu disse, uma mulher pode falar mais, eu pensando, né? Pode falar mais que eu não tenho bala na agulha. Aí já são 7h50, glória a Deus. Terceiro ponto, rapidamente para finalizar a mensagem. Se você passou da primeira fase, que entendeu que o mundo está morto e que sim precisa da salvação. Se você entendeu na segunda fase, que Jesus é o caminho de salvação graciosa, mediante a fé para todo aquele que nele crê, você pode desfrutar também da terceira e última fase, que é uma novidade de vida. Nós falamos logo no início que para se voltar para a direção certa, não necessariamente era ir adiante, mas talvez voltar atrás, porque Deus está do outro lado. Uma desconstrução daquilo que nós acreditamos ser vida. E o terceiro ponto é exatamente o inverso. Agora que desconstruímos as mentiras que nos foram contadas a respeito do que era vida, Deus quer nos mostrar e construir conosco, dar um novo significado e esse verdadeiro do que verdadeiramente é vida. Verdadeiramente é vida, é a ressignificação do que é vida. É por isso que o tema da mensagem, eu repito, não é da morte para a vida, mas é da morte para a verdadeira vida, que é a vida de Deus em nós. O versículo 10, por favor, vamos ler aí, Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então você vê, no versículo 4 fala que ele nos ressuscitou com Cristo. Isso é uma nova vida, é uma ressignificação do que nós entendemos da palavra vida, né? E aí 2 Coríntios, você pode botar, 2 Coríntios 5, 17, nós lemos o 19, agora vamos ler 17. Um versículo muito conhecido fala o seguinte, 2 Coríntios 5, 17. Fala, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, o entendimento do que era vida ficou para trás. O entendimento velho do que era viver ficou para trás. Você hoje é o Filho de Deus, e viver para você tem que ser Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. E aí o mesmo é válido. Se tudo não se fez novo, né? Tem outra versão aí, botar a 8. Se tudo não se fez novo, então, consequentemente, as coisas velhas não passaram. Mas, se você pode olhar para a sua vida antes de Cristo e para a sua vida depois de professar essa fé, e você consegue contemplar que as coisas velhas já passaram, então verdadeiramente tudo se fez novo. Então, nós vamos para o início da frase: você é nova criatura. O desejo de Deus, de forma nenhuma, é que você chegue aqui e permaneça o mesmo. De forma nenhuma. O desejo de Deus é que você chegue aqui doente sim, mas que você seja curado, e que você seja transformado, e que você possa dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, porque as coisas velhas já passaram. Quem vive de passado é museu. Quem vive de passado é museu e descrente. O crente, meu irmão, tem que ter saudade, não é do passado não, é do futuro.
estava falando ontem comigo mesmo, eu acho que eu já compartilhei isso de manhã. Eu disse, estava indo para a aula e eu dizendo, Deus, volta agora. Porque eu tenho certeza que o que tem lá é melhor do que eu posso viver segunda-feira, terça-feira, no ano que vem. O que Deus tem reservado é muito melhor. E eu preciso acreditar nisso. Eu preciso me apegar nisso. Ao ponto de que eu estou disposto a não casar, a não trabalhar, a não viajar, a não comprar, a não tudo o resto, para que eu possa receber agora aquilo que Ele tem guardado. E a vontade, estava até falando com o Irã ontem, a palavra de Deus diz que a noiva, né, o Espírito e a noiva dizem o quê? Vem. Então o que é que eu entendo? Que se não diz vem, não é noiva. A verdadeira noiva quer se casar logo. Qual é a noiva? Não quero casar não vem não. Se você é noivo de Cristo, no seu peito tem que arder um desejo de dizer, vem Senhor, Maranata, vem, eu quero que o Senhor venha. Esse é o meu desejo. O Espírito da noiva diz, vem. E a identificação com a nova pátria. A partir da construção do que é vida para o crente agora, nós devemos nos identificar como embaixadores de Cristo. A sua cidade não deve ser Fortaleza. O seu país não é o Brasil, é o céu. É o céu. A palavra de Deus diz que nós não somos deste mundo, mas que a nossa pátria é a celestial. E nós temos que ser cidadãos dos céus, embaixadores de Cristo. Não representar o mundo para Deus, mas representar Deus para o mundo. Porque nós somos de lá. A nossa linguagem não é o português, é o cretês. Aleluia! Amém? Amém? Tem que ser o cretês, temos que falar a linguagem da Bíblia, temos que falar a linguagem de Deus. Aleluia! Viver pelo Espírito, novidade de vida. Meu irmão, se porventura algumas coisas ainda não mudaram na tua vida desde que você recebeu a Cristo, porque a salvação, ela não é uma ilha, um ponto ali que você já chegou, mas é algo que está sendo construído na tua vida, essa transformação. Que você hoje possa se perceber, querendo amar mais a Deus. O que porventura talvez ainda não saiu do teu coração, porque sim, ainda são tentados. Porque sim, ainda amamos algumas coisas aqui. Mas a Deus, eu quero te amar acima dessas coisas. Deus, eu quero viver para ti acima dessas coisas. Vem trabalhar. A palavra de Deus diz que a obra de Deus em nossas vidas ainda há de ser completada. Ela não está completa, ninguém chegou lá ainda não. Mas diga, Deus, eu quero chegar. Deus me leva a esse lugar de santificação, esse lugar de aperfeiçoamento. Eu quero ser parecido com Cristo. Eu quero andar como Cristo andou. Eu quero falar como Cristo falou. Eu quero ter a sua mente, a mente dele. Novidade de vida. Não espere ficar bom para vir a Cristo. Não é a obra que te traz a Cristo, é a fé. A obra é o final disso tudo, né? É a conclusão. Versículo 10 fala que Ele nos salvou para quê? Para andarmos nas boas obras. Então, você não era bom, você era mau. E você nunca chegaria em Deus por ser bom, porque ninguém é. Mas Ele te traz, pelo seu grande amor, para que no final você seja o quê? Seja bom. A vontade de Deus é que nós fôssemos bons, é que nós sejamos bons. E no final das contas, nós não podemos desprezar a importância das boas obras, de fazer o que é certo, de estender a mão, de dar o pão, de compartilhar a túnica, mas isso é consequência da salvação nas nossas vidas. E se nós não andamos em boas obras é porque não fomos salvos, mas se fomos salvos, nós andaremos em boas obras. Que Deus te conduza a esse caminho de transformação, que as tuas mãos sejam as mãos de Cristo e a tua boca a boca dele. Que você seja um pequeno Cristo, um cristão, e que o mundo possa olhar para você e dizer, e ver Deus através de você. E que você possa exalar o bom perfume por onde você for, atraindo os perdidos a Deus. Amém? Conclusão: estávamos mortos em nossos próprios delitos e pecados, quando Deus nos amou com grande amor, de forma que nos salvou graciosamente em Cristo Jesus mediante a fé, para que a partir dessa nova vida
nós contemplássemos o quão rico Ele é e andássemos nas obras boas que Ele mesmo preparou para você. Então, meus irmãos, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu agradeço a oportunidade, eu agradeço a sua atenção. Eu espero realmente que essa palavra possa te fortalecer na segunda, na quarta, na terça. Guarde consigo a palavra do Senhor. Não guarde a minha palavra, não guarde a minha frase, mas guarde Efésios 2, 1 ao 10. Eu tenho certeza que Deus nos conduzirá a um lugar mais perto dele mesmo. Amém? Pode ficar, por favor. Amém, glória a Deus, vamos. Olha, encerrando